Boa noite. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Sempre aqueles 5 minutinhos esperando todo mundo chegar. Oi, Dani, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Fala aí pra mim. Nice, que bom que deu pra você estar aqui com a gente. Vocês estão me ouvindo bem? Maísa, que delícia! Bem-vinda! Gratidão, gratidão, gratidão pela presença de vocês. Ju, de Dourados, que delícia, Ju! Hoje deu certo, Maísa, mas tá tudo certo o tempo todo, né? A gente sempre chega na hora certa. Escutando perfeito, que bom então. Nath. Esse é um tema que todo mundo, meu paizinho. Oi, pai, te amo. Esse é um tema que todo mundo, de alguma forma, tem que conectar, né? Hello, irmã! É contribuição para todo mundo, né? Eu fiquei o dia todo assim pensando quais eram as pessoas que de alguma forma precisavam escutar, né? Integrar com tudo isso. Su, bem-vinda! Nós sempre temos como melhorar. Se a gente não tem uma boa relação com a nossa mãe, a gente tem muitos recursos que podem nos auxiliar a olhar para tudo de uma forma diferente. E se a gente já tem uma relação incrível com a nossa mãe, como pode melhorar ainda mais? Sempre tem como melhorar, sempre. Essa perguntinha do Axis vocês já podem aí levar para a vida. Sempre tem como melhorar. Silene, você tá aqui! Gratidão pela sua presença. O como pode melhorar vai para tudo nessa vida. Dentro das perguntinhas do Axis, esta é uma das que eu mais uso. Como pode melhorar? Bem-vinda, Karina. Gostou da gente? É tão interessante a energia do campo. Eu tinha escolhido uma música bem animada pra gente começar, tipo assim, falar da mãe, pra gente olhar pra tudo que se requer, mas sobre um outro ponto de vista, sem ser através da dor, porque eu sempre falo, chega de mimiseira mental, né? Mas o campo é amoroso. Não tinha como ser uma música, sabe? A la Fernanda. Tinha que ser uma musiquinha amorosa. Eu achei essa musiquinha amorosa, sabe? Acolhedora. Porque é assim que a gente conecta com a energia da mãe. Esperar mais uns minutinhos. Eu sempre espero 5 minutinhos. Vou esperar 8. 8 é um número bom pra gente começar. O número das infinitas possibilidades. Quantas possibilidades nós podemos criar juntos hoje aqui? Qual é a contribuição que eu sou para cada um de vocês? E qual é a contribuição que cada um de vocês é para mim? Nessa energia de troca, nós criamos muitas possibilidades. Quando a gente escuta algo que de alguma forma faz com que a gente possa olhar para a vida diferente, isso cria mágica na nossa vida. Oi, prima! Lá de Tumbiara, minha prima Fúvia, gratidão pela sua presença. Feliz em tê-la aqui. É tão bom, eu fico tão feliz quando as pessoas da minha família chegam, sabe? Porque nós somos uma egrégora, né? A minha cura é a cura de todo mundo e a cura de todas as pessoas da minha família são a minha cura também. Então eu fico tão feliz quando a minha família está aqui. Gratidão pela sua presença. Silvana, bem-vinda. E eu vou percebendo o campo.
E às vezes a gente não consegue ter uma relação diferente com a nossa mãe, não é porque a gente não quer. Talvez a gente ainda não tenha tido essa informação que a gente pode olhar para tudo de uma forma diferente. Eu falo que todas essas terapias eu falo que Deus presenteou a humanidade, que hoje em dia são tantas, né? Eu trabalho com Theta, com Axis, com as constelações, mas tem tanta ferramenta linda, tem tanta ferramenta para contribuir, para que a gente possa despertar, para que a gente possa olhar para as nossas dores, para os nossos emaranhados de uma forma diferente. Eu sou muito agradecida a ter acesso a essas informações. E eu sou muito agradecida porque a minha busca pessoal me trouxe aqui. No começo era a busca da Fernanda para melhorar minha vida, para melhorar minha relação com os meus pais, com os meus filhos, com o marido. A minha busca pessoal tornou-se o meu trabalho. E é tão gostoso. Hoje eu estava aqui organizando para falar com vocês. Vocês não imaginam a organização tabajara que é isso aqui. Para poder ficar o bonequinho na altura certa, um fiozinho para ligar aqui, ligar ali. Vocês vou filmar depois e mostrar para vocês. E eu pensando, gente, que delícia, o quanto eu me divirto em fazer isso, sabe? O quanto é prazeroso para mim. E era isso que eu buscava no meu trabalho, encontrar algo que eu pudesse me divertir, que fosse leve. E sabe, eu não tenho nenhum ponto de vista em se eu vou ser aprovada, se eu não vou. É muito leve para mim, porque eu sei que de alguma forma o que eu falo vai conectar o coração de alguém e aquela pessoa vai poder escolher diferente. E se eu puder conectar com o coração de uma única pessoa, para mim já vale muito. Eu sempre falo, eu dou curso para uma pessoa, para 10, para 20, com o mesmo amor, com a mesma alegria. Então, vamos lá, né? Vamos lá Deixa eu desligar nossa musiquinha. Segundou com a Fer. Eu tenho que fazer uma vinheta, porque eu quero falar Segundou com a Fer, roda a vinheta. Não tem vinheta. Boa noite a todos, bem-vindos, bem-vindas. Gratidão mais uma vez pela presença. E vamos lá, esse tema, né? Que a gente, de alguma forma, às vezes até evita falar, que é a nossa mãe, né? Como que a relação com a nossa mãe interfere no nosso relacionamento? Eu vou começar contando uma historinha. Tem um livro da Sophie Hellinger, que é a esposa do Bert Hellinger, que chama-se A Própria Felicidade. E a Sophie Hellinger conta, diante de muitas histórias, que o que é ganhar na loteria quando você tem um grande amor, quando você tem um relacionamento que funciona para você. E caso você seja solteiro e ganhe na loteria, ela fala, é bem provável que você muito depressa vai querer encontrar um amor, um relacionamento que funciona para você, para integrar tudo isso, né? Relacionamento, dentro da visão sistêmica, é uma oportunidade que nós temos de olhar muito profundo para nós mesmos. Por que tem gente que evita relacionar? Por que tem gente que, não, quero ficar solteira, não quero saber de relacionamento? Porque quando nós nos relacionamos, o que chega, o parceiro que chega, ele chega dentro da vibração de todos os emaranhados que nós temos que resolver aqui dentro. E talvez não, ele nos traz a oportunidade de fazer curas profundas. Então, se de repente você tem vivido relações muito desafiadoras, agradeça. Esses homens ou estas mulheres estão chegando na sua vida sintonizados com emaranhados que você precisa olhar. Eles nos trazem a oportunidade de olhar para coisas do nosso sistema que talvez, se não fosse diante dessas relações, nós não teríamos essa oportunidade. Então, quando nós nos relacionamos, nós temos 3 esferas. Esfera do eu, esfera das relações, esfera do trabalho. Quando nós temos problemas, desafios demais na esfera das relações, é um convite. A gente sempre olha na esfera anterior. É um convite para a gente voltar para a esfera anterior, que é a esfera do eu, e fazer as nossas curas. E o que vai... Para onde a gente olha nessa esfera do eu? Nós olhamos para as nossas relações com os nossos pais. Começando com a nossa mãe, sempre.
Por que a gente começa com a nossa mãe? A gente começa com a nossa mãe porque a nossa mãe é a nossa primeira oportunidade terrena de nos relacionar. É através dela que nós aprendemos pela primeira vez o que é o amor, o que é o olhar nos olhos, o que é nutrir, né? A nossa mãe é o nosso primeiro contato em relacionar. Então, quando nós não temos um relacionamento funcional, é muito provável que, se você corrige emaranhados que você tem em relação à sua mãe, em relação ao seu pai, é muito provável que, se você já está em um relacionamento, esse relacionamento melhore muito. E se você não está em um relacionamento, o seu próximo relacionamento já chega numa onda completamente diferente. Já chega quando você integra tudo isso em você, o seu relacionamento, o homem que você atrai, a mulher que você atrai, porque nós somos uma onda. Nós atraímos, nós vibramos o tempo todo em uma onda que vai nos trazer todas as experiências para a nossa evolução, né? Para que nós possamos olhar para o que se requer. E diante disso, eu com as minhas anotações, antes de começar, eu também quero falar muito sobre as 3 ordens do amor. O Bert Hellinger, as constelações familiares, tudo que a gente faz dentro de uma constelação, independente do tema que a gente for trabalhar, a gente tem 3 ordens do amor. E essas 3 ordens do amor é como se fossem leis que, quando não são de alguma forma obedecidas, né, sintonizadas, causam muitas disfunções. E sempre são coisas muito simples, né? O Bert sempre fala, o essencial é simples. O quanto eu falo aqui para vocês, o essencial é simples. Parem de procurar curas em coisas extraordinárias. É tudo muito simples. Esses dias eu atendi uma cliente e eu achei muito bonito. Ela sentou e falou: Fernanda, como é tudo tão simples. E é exatamente isso. Movimentos tão pequenos, tão simples, que você pode fazer aí na sua casa, transformam, te permitem olhar para a vida de uma forma tão diferente. Então, dentro dessas 3 ordens, qual que é a primeira ordem? O pertencimento. Todos pertencem. Então, eu tenho ali a minha mãe e eu tenho o meu pai. Tenho a minha mãe e tenho o meu pai. No sistema do meu pai, tem muitos desafios. Pessoas extremamente desafiadoras, filhos não reconhecidos. Vamos colocando ali. No sistema da minha mãe também, filhos abortados, de repente assassinos, perpetradores, abusadores. Temos inúmeros emaranhados no sistema do pai e no sistema da mãe. Porém, todos pertencem, todos fazem parte. E esse sim profundo, sem nenhum tipo de julgamento a tudo como é a primeira ordem, e é uma ordem importantíssima que a gente tem que já trazer no nosso coração. Então, aquelas pessoas muito desafiadoras que de repente faz parte da sua família, como seria a partir de hoje você olhar? Sim. Eu sempre falo que essas pessoas nós deveríamos ser muito gratos, porque a gente não sabe por qual motivo, né, no nosso destino, talvez tenha que ter no nosso sistema familiar um abusador, um assassino, um suicida, filhos, né, que de repente muito problemáticos. Essas pessoas que carregam essa carga do sistema, nós deveríamos ser muito gratos a essas pessoas, porque que bom que não somos nós, né? Alguém precisava viver isso dentro do sistema e esse alguém não é você. E de repente você julga isso e lá na frente tem que experienciar coisas extremamente desafiadoras para sair do julgamento. Então já comecem a trazer no coração de vocês: sim, todos fazem parte, todos pertencem. Todos, sem nenhum tipo de julgamento. Aqui a gente pode usar uma pergunta do Axis que eu amo. Todos os julgamentos que eu faço e recebo, eu destruo e descrio.
O que mais é possível sobre uma vida sem julgamento? O que mais é possível para que eu possa olhar para o meu sistema familiar sem julgamento? O que mais é possível para que eu possa encontrar um sim profundo a tudo como foi? E tudo que não permite isso, eu destruo e descrio agora. Quem é do Axis, fala o enunciado aclarador. Então, é a nossa primeira lei. Nós também temos uma outra lei, que é a hierarquia. O que é a hierarquia? Tudo tem uma ordem. Os que chegaram antes e os que chegaram depois. Então, vamos lá. Tem um pai, tem um filho. Vamos lá no meu caso. Meu marido e eu. Então, nós temos o nosso primeiro filho. Eu tive um aborto espontâneo como segundo filho. E temos o terceiro filho. Se eu não reconheço esse meu segundo filho, que foi um aborto espontâneo com 2 meses e pouco, e não dou lugar a ele, isso causa uma desordem gigantesca. Então, na hierarquia, eu tenho o primeiro filho, eu tenho o segundo filho, mesmo que ele viveu por 2 meses e meio no meu ventre. E o meu terceiro filho, ele tem que ter a consciência que ele é o terceiro. Vocês não imaginam quanto uma coisa tão simples, se você coloca em um campo de constelação, quando você não toma o seu lugar, sempre vai ser aquela pessoa. Se o meu terceiro filho não sabe que ele é o terceiro, ele vai ser uma criança o tempo todo com um sentimento de vazio. Ele vai ser uma criança que vai estar sempre achando que está faltando algo, que ele não está no lugar certo. Nas constelações, os clientes até verbalizam: Fernanda, eu acho, a minha sensação é que eu não tenho lugar na minha família, que eu não estou no lugar certo. E é exatamente isso que acontece. Quando a gente não estabelece essa hierarquia, a criança se sente no lugar errado. E um movimento tão simples, que é dar lugar, ele ter a consciência que ele é o terceiro, muda tudo. Da mesma forma, a gente também pode olhar para os amores do nosso pai e da nossa mãe, os nossos amores, que lá na frente eu vou trabalhar com vocês, os que vieram antes e os que vieram depois, casais que são separados e casaram-se novamente. A primeira esposa é a primeira, depois vem os filhos e depois vem a nova esposa. Então, sempre a primeira vai ser a primeira, a segunda será a segunda, a terceira será a terceira, mas não adianta querer excluir a ordem, estabelecer essa ordem, dar lugar no coração. Todos esses homens que eu convivi fazem parte, todas essas mulheres que eu convivi fazem parte, tanto dos nossos relacionamentos, quanto dos relacionamentos dos nossos pais. Então, a hierarquia é muito importante. Nós temos também a terceira ordem, né, das ordens do amor, que é o equilíbrio. Esta é uma ordem que nas relações, nos relacionamentos é de extrema importância. Então tá lá a mulher e o marido. Nos relacionamentos somos iguais. Na minha relação com os meus pais, eu sou menor. Na minha relação com o meu marido, somos iguais. E essa lei do equilíbrio, eu dou, eu recebo. Eu dou, eu recebo. Eu dou, eu recebo. Quantas vezes vocês escutaram casamentos que acabaram porque a mulher fala assim: eu fazia tudo para ele. Eu colocava comida na mão dele, a roupa dele era cheirosa, limpinha, eu comprava lingeries incríveis, eu fazia tudo para ele e ele foi embora. Porque se você dá demais e não recebe, você de alguma forma está rompendo a uma dessas 3 leis das ordens do amor. Você está rompendo o dar e o receber, o equilíbrio. E aí você fala: nossa, mas aí ele vai embora porque recebeu tanto? Sim, porque naquele momento você está numa postura arrogante que só sabe dar, dar, dar. Por qual motivo você não está na permissão em receber? Por qual motivo você não se permite receber? Aí a gente tem que olhar para inúmeros fatores que conduzem a isso. Mas comecem
Por que é tão legal esse bate-papo, né? Para que você possa despertar essa consciência de olhar para o seu relacionamento. Como que eu me comporto dentro do meu relacionamento? Eu dou na mesma proporção que eu recebo? Opa, não, eu dou mais do que eu recebo. Quem em mim não está disposta a receber? O que eu estou alinhando e concordando do meu sistema que me impede de entrar em total permissão para receber? E de repente, pequenos movimentos no receber mudam um relacionamento de uma forma gigantesca. Esse bate-papo que eu tenho aqui com vocês, às vezes eu tenho um bate-papo desse com uma cliente e ela volta para casa só dela ter escutado aquilo, que ela também tem que estar aberta para receber, muda o relacionamento. Dá lugar para o homem dentro da casa, dentro do coração. A gente sai às vezes dessa postura arrogante, né? Que eu só dou, eu sou a fadona, só eu faço pelo outro, né? Então essas 3 leis são leis muito importantes, que em tudo que a gente for trabalhar aqui, a gente vai estar sempre em relação às constelações familiares, sempre focado nisso daí. Então agora nós vamos literalmente para o lugar da mãe. Então a nossa mãe é a nossa primeira oportunidade em relacionar. A nossa mãe é o primeiro olho no olho, né? Quando a gente nasce, aonde que traz a nossa mãe? Né? O filho para o colo da mãe. A nutrição vem da mãe. Então a nossa primeira oportunidade em relacionar é a nossa mãe. E quando a gente nasce, aqui está a mãe e aqui está filho. Enquanto bebezinho, o filho precisa ser nutrido, aconchegado, acolhido, né, amamentado. Só que nem sempre essa mãe vai conseguir fazer isso. E aí começam os emaranhados. De repente essa mãe não conseguiu criar esse filho, precisou doar. De repente essa mãe não conseguiu amar esse filho. De repente essa mãe trabalhava muito e apesar de estar presente, não conseguia dar atenção para esse filho. E aqui vão ficando lacunas, vazios, muitos emaranhados que a gente lá na frente fica buscando nos nossos relacionamentos ausências que nós tivemos lá quando a gente nasceu. Lá quando a mãe não conseguiu amamentar, lá quando a nossa mãe não conseguiu nos criar. E aí, isso tudo ali fica impregnado nas nossas células, no nosso corpo, na nossa mente, na nossa consciência, na anticonsciência. Tudo aquilo ali, o sentimento de rejeição, de que não fui amado, de que me falta algo. Porém, quando a gente entra nesse julgamento, essa mãe não amou por, de repente, inúmeros motivos, né? Por qual motivo essa mãe não conseguiu amar? Por qual motivo essa mãe não conseguiu amamentar? Por qual motivo essa mãe não conseguiu criar o filho? São inúmeros emaranhados que a gente vai falar um pouquinho de cada um. Quando eu fui programar o que falar com vocês, quando a gente entra nessa parte, tem tanta coisa que eu tive que resumir, porque eu não ia conseguir falar para vocês em 1 hora tantas coisas que tinham para falar. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar. Não conheci minha mãe. Ok, aqui tá a mãe, aqui tá o filho. Eu não conhecia minha mãe, mas você tem uma mãe. Você como adulto é uma escolha. Eu sei, às vezes vocês vão falar, Fernanda, mas não é tão fácil assim. Sim, não é tão fácil assim, mas é possível. A sua mãe, independente. O Bert Hellinger sempre fala assim: o que os nossos pais têm que nos dar é a vida. Existem pessoas privilegiadas que tiveram muitos bônus. Então, além da vida, tive colo, de repente. Além da vida, tive mesa farta, tive uma boa escola. Além da vida, tive a oportunidade dos meus pais pagarem a minha faculdade. E pontinho, tudo isso
bônus. Ah, Fernanda, por que uns têm bônus, outros não? A gente vai lá saber, né? A gente vai lá saber no nosso destino quais foram os compromissos que nós fizemos para experienciar tantas coisas. E na verdade, quando nós experienciamos os desafios, é uma oportunidade gigantesca de crescimento. Então, a minha mãe, não conheci a minha mãe, mas você tem uma mãe. Alguém te deu a vida. Alguém, de alguma forma, foi a permissão para que você estivesse aqui no mundo. E isso é muito. Vem falar para mim que é pouco. Essa mulher entrou em permissão para que você estivesse aqui. Sem esse útero, você não estava aqui. Então, o que você tem que fazer no seu coração? Ah, eu fui criado por uma outra família. Gratidão a essa outra família. Mas dentro do seu coração, sim, mesmo que eu nunca sequer um dia imaginei fisicamente como é a minha mãe. Sim, há esse útero sagrado que me deu a vida. Quando eu não faço isso, dentro de mim, eu tenho um vazio gigantesco pelo julgamento do abandono. Se eu entro pro trauma e drama e fico, eu fui abandonado, eu não fui amado, a minha mãe não me quis, e todas as histórias, tudo isso são, eu fui abandonado, eu não fui amado, minha mãe não me quis, tudo isso são histórias. A nossa mente omite, distorce e generaliza. A nossa mente conta pra gente o que a gente quer escutar. Então, como seria você, numa postura mais adulta, olhar e falar, ok, por quais motivos a minha mãe não pôde me criar? Não é meu julgamento. Sim, há esse útero sagrado que me deu a vida. Tudo isso que eu fico de julgamento destrói e descria. Sai da mimiseira mental. O que você tem escolhido viver até hoje, ficando aqui nesse julgamento de a minha mãe é isso e é isso? O que você tem criado nos seus relacionamentos a partir do julgamento da sua mãe? Né? O que você tem criado? Porque daí, essa ausência, esse homem que fica com essa ausência, ou essa mulher que fica com essa ausência de mãe, o que ela vai buscar no relacionamento? A gente vai buscar o que está faltando. E você acha que alguém, um homem ou uma mulher, um homem que chega, de repente, vamos fazer um exemplo, faz de conta que sou eu. Eu, Fernanda, tenho essa ausência de mãe. O homem que vai chegar na minha vida vai conseguir, de alguma forma, preencher isso? Nunca. Eu vou ficar num relacionamento buscando ser amada, buscando ser aceita, buscando que ele me faça elogios. Eu vou ficar buscando nutrição. E eu ficar buscando nutrição em um relacionamento vai resolver esse problema da ausência da mãe? Não. Apenas um sim profundo a tudo como foi, a tudo como é, que faz com que esses emaranhados se dissolvam e eu possa olhar para o meu parceiro, para minha parceira, a partir de uma completude. Aqui tem que estar completo, dentro de mim tem que estar preenchido, para que eu possa olhar para o outro, para que o outro chegue apenas para ser um plus, né? O outro chega não porque está me faltando algo, o outro chega para completar ainda mais o que já está preenchido, para contribuir. Na verdade, não é para completar. O outro chega para contribuir, porque você já está completo. Você consegue fechar teus olhos e falar, aquele útero me deu a vida. E isso é muito. Eu também anotei que dentro dos meus atendimentos, né? Perdi minha mãe muito cedo. A mesma coisa. Perdeu a mãe muito cedo, perdeu o colo, não mamou, né? Perdi minha mãe muito cedo, Fernanda. Eu nunca tive colo, eu nunca tive o olhar da minha mãe. Ou também, a minha mãe trabalhou demais. Quando eu era criança, a minha mãe trabalhava o dia todo. Eu acordava, minha mãe não estava em casa e quando eu chegava, era só jantar e dormir. Eu nunca tive intimidade com a minha mãe. Eu nunca fui olhado pela minha mãe. O que essas histórias fazem com você?
O que essas histórias criam para a sua vida? Tudo isso são histórias. Nós nascemos e nós temos os nossos compromissos, que eu sei lá qual, com a espiritualidade, com o nosso destino, de repente viver experiências de dor em relação à nossa mãe. Mas nós, na nossa fase adulta, a gente pode olhar para tudo isso, o assentir a vida exatamente como ela é. Sem expectativa, sem projeção, sem julgamento, o quanto nós julgamos a nossa mãe. A nossa mãe, na maior parte das vezes, os que convivem com a mãe, mesmo na ausência, talvez não. É difícil, até hoje eu não atendi ninguém que quando a gente começa a conversar, a mãe, de repente aquela mãe ausente, que aquele cliente está julgando e falando que tem um buraco dentro dele, que não é preenchido porque a mãe nunca o amou, porque a mãe nunca o nutriu. A mãe às vezes recebeu muito menos, mas muito menos. Os nossos pais sempre nos dão mais do que eles receberam, muito mais do que eles receberam. Então, às vezes, aquele pouco é muito diante do que o pai recebeu. Começa a perceber na sua história pessoal de vida. De repente, para um tempinho para conversar com a sua mãe. Você que de repente tem aí no coração uma ausência de mãe. Para um pouquinho, se a sua mãe for viva, experimenta falar: mãe, como era a sua relação com a sua mãe? Mãe, como era a relação da minha avó com a bisa? Como que era? Se a nutrição não chega, a gente tem que olhar para trás. E como a gente olha para trás? Se a nutrição não chega, se eu tenho uma mãe, se eu tenho uma avó, se eu tenho uma bisa que não receberam amor. Como que o amor flui de um lugar para o outro, sendo que a fonte era escassa? Como que daqui, o que eu acho tão lindo nas constelações, que quando você escuta isso, você não precisa fazer uma mega constelação, você não precisa falar: eu preciso fazer inúmeros processos para eu entender isso. Não! Você sabendo que o fluxo de amor não chegou, o fluxo de amor que veio lá de trás não conseguiu chegar até você, mas você pode fazer diferente. Isso que é libertador. Você pode olhar para trás, olhando para trás e falar sim a tudo como foi. Chega de mimiseira mental, chega de trauma e drama, chega de julgamento. Quanto julgamento a gente tem do nosso sistema. Como seria você olhar para sua mãe com um sim profundo? Sim, mãe. Gratidão pela vida. Você foi o meu primeiro amor. Independente se você me criou, se você conseguiu me dar carinho, amor e atenção, eu recebo você em meu coração. Esse processo tão simples, se você fizer isso de todo o seu coração, eu não tenho dúvida que o seu relacionamento afetivo já vai ser assim, transformador. Dar o lugar para a mãe no coração, de alguma forma, tira do seu parceiro o peso de ter que dar para você o que é a ausência sua e do seu sistema. Não é o seu parceiro que tem que nutrir a falta de mãe em você. Não é o seu parceiro que tem que fazer com que elogiar você porque você não recebeu o elogio da tua mãe. Porque de repente você fica: meu marido não me olha, ele nunca falou nada, nunca me elogiou. Mas não no olhar da esposa que quer ser olhada e admirada, mas no olhar da criança que gostaria de ter escutado isso lá atrás. E nenhum parceiro, nenhuma parceira na vida vai corresponder a isso. E é com um movimento tão simples. Não adianta, gente. O professor Hilário fala: quanto menos constelação, melhor. Por quê? É essa tomada de consciência, é esse bate-papo que muda tudo. É você, a hora que for julgar a tua mãe, porque por toda a mimiseira mental que você possa criar, porque nada é maior do que a vida que ela te deu. Nada traz mais cura para a sua vida do que quando você pensar em julgar a sua mãe, você respirar e falar: sim, mãe, eu recebo você no meu coração. Sim para a vida exatamente como foi. Sim a tudo como foi. A gente vê também
muito julgamento dos relacionamentos dos pais. De repente, o pai e a mãe, o seu pai e a sua mãe tiveram um relacionamento super desafiador. O pai traiu a mãe, ou a mãe traiu o pai. De repente, o pai era muito bravo, mal educado, sei lá, a relação, né? Ou a mãe era muito submissa. Quando você toma a dor de um ou de outro, você está rompendo a lei das ordens do amor. Você sai do seu lugar. Quando você olha para esse pai e para essa mãe e fala, eu faço melhor que você. Vocês sabem o que acontece? Quando a gente acha que... A gente olha para o relacionamento dos nossos pais e fala assim, pai, mãe, vocês têm um relacionamento falido, horrível, e eu consigo ter um relacionamento melhor. Nós colocamos o nosso pai e a nossa mãe como pequenos e nós grandes. Isso aqui a gente rompe a ordem. O que a gente tem que fazer se o relacionamento dos nossos pais não é funcional? Sim, eles são grandes, eles são adultos. Toma seu pai e sua mãe no seu coração e olha para frente. Se você ficar olhando para os emaranhados dos seus pais, você tira dos seus pais a oportunidade de experienciarem situações que de repente são necessárias para o crescimento deles como casal. Se você julga porque o pai traiu, ou porque a mãe traiu, porque a mãe foi embora, ou porque o pai foi embora, isso é um problema do casal. Ocupa seu lugar de filho, de filha, e deixa com os grandes o que é dos grandes. Deixa com os grandes o que é dos grandes. E com esses processos tão simples, vocês transformam a relação de vocês. Não tenham dúvida que o que eu estou compartilhando com vocês aqui são coisas que eu faço todos os dias nos meus atendimentos presenciais. E é lindo, é transformador ver que quando a pessoa toma posse disso, volta às vezes numa próxima semana, Fernanda, uau, meu marido tá diferente. Fernanda, nossa, eu nunca olhei para minha mulher dessa forma. Por quê? Porque você estava buscando preencher em você vazios que não é o seu parceiro que vai preencher. O vazio que tem que preencher é você, falando um sim profundo para a mãe. E sabia, gente, às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho que conviver com a minha mãe? Tem pessoas que convivem com a mãe e não tem um sim profundo no coração. Esse sim é da alma. Não adianta fazer constelação, chegar lá na constelação e fazer reverência para a mãe, sim, mãe, da boca para fora. Isso daí nunca vai dar resultado. O sim é o sim da tua alma, do teu coração. É o sim sem julgamento. É o sim olhando para aquela mulher para aquele útero que te deu a vida. Gente, a nossa mãe é a nossa relação com a vida. Se você não se relaciona com a sua mãe, se você não busca um sim profundo para sua mãe, você não consegue se relacionar com a vida. Como seria vocês experimentarem isso? Como seria a partir de hoje sair do julgamento sobre o que a sua mãe foi, fez ou faz e olhar para a sua mãe apenas com um sim, como um adulto, como uma adulta? Olha para frente. Permita que a sua mãe seja quem ela é, não quem você gostaria que ela fosse. Os nossos pais são quem eles são. Quem quer que os pais sejam de forma diferente são emaranhados da nossa criança interior que quer olhar para o pai com um monte de projeção e expectativa. Cria aquele coisa, o meu pai é um príncipe encantado, a minha mãe é a princesa, é o rei, a rainha. Não, eles são humanos. Os nossos pais têm todo o direito de errar como nós. E aí quando a gente fica no julgamento, a gente paralisa a nossa vida. E o meu convite para vocês é esse. Recebam a energia da mãe. A mãe é a abundância, a mãe é a prosperidade, é o gestar, é o dinheiro. Quer ganhar dinheiro? Encontra esse sim no seu coração e depois fala para mim se isso não fez diferença na sua vida. Porque faz. Se não faz diferença no seu relacionamento, porque faz. É maravilhoso você ter um parceiro, uma parceira que está na sua vida para contribuir, não para preencher a ausência da mãe que você
julgou ser errada para você. Você veio para receber e para viver todas as experiências necessárias para a sua evolução. E de todo o meu coração, eu escolho muito que a partir dessa semana toda vocês possam trazer a mãe de vocês para o coração. Para que vocês possam começar nessa semana, nós vamos ficar juntas 6 semanas trabalhando o relacionamento. E eu gostaria muito que vocês tomassem essa mãe no coração. E a cada passo, a cada segundo, para que daqui 6 semanas vocês possam experienciar um relacionamento diferente, incrível, aonde o outro chega para contribuir. É maravilhoso você estar numa relação que o outro contribui. Isso é incrível. Só que você precisa tomar uma decisão. E essa decisão, primeiro, é se colocar como adulto, como adulta e olhar para a mãe. Sim, mãe. Sim a tudo como foi. Sim a tudo como é. O assentir tudo no teu coração. Exatamente como foi. Sem expectativa, sem projeção e sem mimiseira mental. Chega de trauma e drama. O que você tem criado no seu relacionamento a partir das definições e conclusões sobre o que a sua mãe deveria ser para você. E se a gente não tomar uma decisão de escolher diferente, o tempo todo a gente vai criar mais do mesmo. Daqui 10 anos eu vou estar falando, se você não tomar essa decisão de falar, sim, mãe, exatamente como você é. Eu não quero mudar minha mãe. A minha mãe é a melhor mãe para mim. E a mãe de cada um de vocês é a melhor mãe do mundo para vocês. Independente da experiência que você precisou viver, experimenta. E vocês vão, de alguma forma, acessar um campo de tanta abundância, de tanta abundância. Você que já está em um relacionamento, vocês não têm ideia do que isso muda, do quanto o seu parceiro começa a ter lugar no teu coração, do quanto a tua parceira vai olhar para você com admiração, porque ela vai estar chegando, ele vai estar chegando numa sintonia completamente diferente. Eu quero muito, tô vendo aqui o tempo, né? A gente só tem 1 hora, por isso que eu falei, tem tantas coisas para trabalhar. A gente poderia falar muito profundo sobre tantas coisas, mas o tempo é curto, né? E eu quero muito fazer essa meditação com vocês hoje. E super escolho, assim, que vocês se apropriem desse momento, que eu preparei com muito amor para vocês. Lembrando que relacionamento amoroso requer amor. E a gente não vai conseguir ter um relacionamento amoroso com um homem ou com uma mulher sem ter um relacionamento amoroso com a nossa mãe. Sem de alguma forma, trabalhar esse amor pela mãe no nosso coração. E mais uma vez, isso eu não estou falando que você tem que conviver com a sua mãe. A sua mãe pode estar até no plano espiritual já, a sua mãe já pode ter falecido. Você pode nunca ter visto a sua mãe. Mas esse sim é muito além do que essas dimensões possam separar. Vamos lá para a nossa meditação? Vamos lá? Então fiquem numa posição bem confortável para vocês. Eu gosto muito de ancorar os meus pés no chão. Quando nós ancoramos, nós nos conectamos com toda a força da terra. E sempre nas meditações a terra é muito importante, para que nós possamos estar ali ancorados, e a terra tem muito a contribuir para nós. Vamos lá? Vou colocar uma musiquinha pra gente. Fechem seus olhos. Respirem profundamente. Esta es la bendición de tu madre. Conectem profundamente com seu corpo. Convida o seu corpo, o corpo 100% de presença. E na sua frente agora,
você vai construir um muro sobre tudo que você julgou a sua mãe até aqui, até esse presente momento. O seu muro vai sendo construído de tudo que você julgou. Perceba essa energia. Vai construindo na sua frente um muro. Cada julgamento, tudo que você reclamou da sua mãe, tudo que você achou que ela deveria ter te dado, vai construindo o seu muro. Deixa seus olhos fechados. De repente você não foi criado pela sua mãe. Vai construindo o seu muro com sua solidão, com essa ausência. De repente você não conseguiu ser amamentado, você não recebeu carinho. Vai colocando o seu muro aí na sua frente. Tudo que até hoje você julgou não receber da sua mãe. Constrói o seu muro. Constrói o muro na sua frente com tudo que você julgou não receber da sua mãe. E olha como é denso. Experimenta se você consegue olhar para a vida. Experimenta para ver se você consegue, com todos esses julgamentos, olhar para o seu relacionamento. É pesado, é denso. Experimenta a sensação no seu corpo físico quando você tem esse muro na sua frente de julgamentos em relação à sua mãe. Do outro lado do muro tem a vida e tem a sua mãe. E você vai começar a destruir e descriar esse muro, trazendo esse sim. Sim, querida mãe. Sim, mãe. Eu sinto muito pelo tempo que eu não reconheci a sua grandeza. Eu sinto muito. E você vai baixando todas as barreiras agora. Você vai baixando todas as barreiras desse muro. E se você puder fazer com as mãos, você tem o poder de destruir e descriar tudo isso a partir de uma escolha. Vai baixando todas essas barreiras, destruindo e descriando todos esses julgamentos. Tudo que você decidiu sobre quem é a sua mãe, você destrói e descria agora. E vai falando pro teu corpo: corpo, eu me permito receber a minha mãe exatamente como ela é, livre de projeções, livre de expectativas, livre de julgamentos. Sim a tudo como foi. Sim a tudo como é. Vai baixando mais ainda essas barreiras. Se de repente você percebe resistência nessas barreiras, experimenta encontrar no seu coração um lugar muito gentil e amoroso. Lembra que a mãe é a vida, e se você não olha para sua mãe, você não olha para a vida. Baixa barreiras, é uma escolha e você pode escolher agora receber a sua mãe no seu coração. Vai baixando essas barreiras, baixando barreiras, baixando todas as barreiras, baixando barreiras. Seja gentil com você também. Não vai para o espaço da culpa, do que você poderia ter feito, do que você poderia ter
Como poderia ter sido a sua relação com a sua mãe? O momento é agora. Você pode escolher agora diferente. E baixa mais barreiras. Baixando todas as barreiras. E agora você olha como é bom olhar para a vida sem barreiras. Olha como é bom olhar para a mãe sem barreiras. E agora você vai em direção à sua mãe. Receba a grandeza de ser amado pela sua mãe exatamente como ela consegue te amar. De repente você pode nesse momento sentir o abraço, sentir o colo, ou apenas pegar nas mãos, olhar nos olhos. Isso já é muito. Olha como é prazeroso olhar para a vida sem barreiras. Olha como é prazeroso ser preenchido pelo amor da mãe. Preenche o teu corpo agora desse amor. Permita-se receber o amor. Universo, o que mais é possível diante dessa nova realidade, aonde a mãe faz parte do seu campo, do seu corpo, o que mais é possível criar no seu relacionamento amoroso, a partir dessa permissão que a mãe agora tem lugar no seu coração. O que mais é possível criar, gerar, instituir, que tornaria o seu relacionamento incrivelmente saudável. Que mais é possível? Que mais é possível? E como pode melhorar ainda mais? Como pode melhorar ainda mais? Respire profundamente. Vai permitindo que esse amor flua em todas as células e moléculas do seu corpo. O essencial é simples e você pode ser a permissão. O essencial é simples. Receba. Espero que vocês possam estar percebendo no corpo como é bom olhar para a vida, preenchido da mãe. Esse primeiro passo, esse assentir. Você é a melhor mãe para mim. Você é a melhor mãe para mim. Você é a mãe e eu sou o filho. Você é a mãe e eu sou a filha. E eu me ocupo o meu lugar hoje. E eu olho para o meu relacionamento de uma forma completamente diferente. Que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas, milagres, mistérios e possibilidades você e o seu corpo podem ser para ser a permissão para um relacionamento novo. Que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas, milagres, mistérios e possibilidades você e o seu corpo podem ser para criar um relacionamento diante de uma nova perspectiva. Eu me abro para o novo, eu me permito receber o novo. E tudo que um dia me impediu de ser a permissão para o novo, eu destruo e descrio. Universo, como pode melhorar ainda mais? Universo, como pode melhorar ainda mais? Universo, como pode melhorar ainda mais? Podem ir voltando, conectando ainda mais com o corpo. Espero que vocês estejam nesse espaço de permissão e que essa semana seja uma semana muito abundante, que vocês possam conectar aí com o marido, com a mulher,
com a namorada, com o namorado, e você que de repente está solteiro ou solteira, eu não tenho dúvida o quanto isso vai criar possibilidades para que você seja o convite para um relacionamento que funciona para você. Sempre façam essa pergunta: qual é o relacionamento que funciona para mim? Se eu estivesse sendo eu no meu relacionamento, quem eu seria? Como eu posso ser uma mulher mais nutritiva hoje do que eu fui ontem? Como eu posso ser um homem mais nutritivo hoje do que eu fui ontem? E lembrem-se sempre do mantra: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Mas nos relacionamentos, como seria? Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer profundamente, gratidão pela presença de cada um de vocês. Gratidão pela confiança no meu trabalho. Segunda-feira que vem tem mais Segundou com a Fer. A gente vai trabalhar a energia do Pai. E isso que a gente está trabalhando em relação aos nossos relacionamentos vai impulsionar a vida de vocês em todos os níveis. Porque a origem sempre é o pai e é a mãe. E a gente tem como escolher diferente. Só porque é divertido. A gente tem como escolher diferente. Só porque é divertido. Gratidão, gratidão, gratidão. Temos 2 minutinhos. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, vou pôr musiquinha pra gente. Peraí. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, temos 2 minutinhos aí, dá pra responder. Gente, é muito interessante. Eu faço atendimento com tarô sistêmico e é muito gostoso. E eu sempre quero atender alguém, mas não sobra tempo. Sabe que uma hora eu vou marcar uma live só pra gente... Vocês vão levantando a mão aí, quem tiver disposto, né? Vai ficar gravada assim. A live fica no feed. E aí... E assim, gente... Ô, Leila, gratidão pela sua presença. A live fica gravada e esse exercício, quanto mais vocês fizerem, melhor. Quanto mais vocês fizerem, melhor. Quem tem muito desafio em relação à mãe, é um passinho de cada vez. Seja gentil com você. Um passinho de cada vez. Hoje um passinho, dá um lugar para a mãe. Daqui uma semana, escuta de novo. Dá um lugar mais um pouquinho. Daqui uma semana de novo, mais um pouquinho. Cada dia um pouquinho. Um passinho de cada vez. Mas essa live, esse exercício tão simples, façam muitas e muitas vezes. Quanto mais vocês fizerem, mais vocês tomam essa mãe com facilidade. Nesse processo lindo que o Axis, que as constelações têm aí para nos oferecer. Mais uma vez, gratidão, gratidão, gratidão. Beijo no coração de cada um de vocês. Eu sou muito feliz e agradecida por poder estar aqui em cada segunda-feira, criando uma segunda diferente, com toda a energia do sextou no nosso Segundou. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Uma semana abençoada, produtiva, incrível, mágica para todos vocês. Beijo, beijo.